com todo o seu coração. Já pensou? Não sabemos, mas essa pode ser a nossa última noite. O Senhor Jesus pode vir arrebatar o seu povo todo aqui nesse culto, no meio do culto, ou quando sairmos daqui. Se não for um arrebatamento em massa, pode ser particular. Jesus pode me chamar hoje, ou te chamar, ou durante essa semana. Então adore, cante, como se fosse a última vez na sua vida, com todo o seu coração. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus vão ser serafins, eu irei morar. A Bíblia, a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Aleluia. No livro de Ezequiel, no capítulo 2. Amém, queridos? Glória a Deus. Que lindo, quantos visitantes, gente. Que coisa mais linda. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aqui nesta casa de oração. Amém. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Amém. Podem sentar-se, queridos. Culto de missões, coisa linda. Trazer a nossa memória assim, instantaneamente, todos esses países representados por essas bandeiras, né? Lembrar que existe um povo que precisa da nossa contribuição financeira, que precisa da nossa contribuição, intercessão, e que muitos estão aí no campo, se entregaram por amor ao noivo que há de vir. Bem, mas não só por isso também, nós somos uma igreja que, graças a Deus, temos uns líderes aí tão instruídos que têm trazido para nós um conhecimento missionário fantástico. O Bispo Zezinho tem sempre falado sobre números, estatísticas, localizações, situações atuais, pedido de oração, onde são os campos mais difíceis, quantas pessoas estão lá, de que maneira podemos ajudar, contribuir. Amém? Nós somos um povo que precisamos agradecer, porque estamos em um lugar onde missões é um sentimento verdadeiro e praticado. Amém, queridos? Mas, queridos, eu não vim hoje falar sobre estatísticas, hoje eu não vim falar sobre os países mais difíceis, hoje eu não vim falar sobre os lugares onde existe mais resistência, hoje eu não vim falar do que está acontecendo no Iraque, no Afeganistão, no Egito, no Japão. Não, eu não vim falar sobre o que está acontecendo aí fora, porque eu acredito que sabemos de muita coisa que está acontecendo, desejamos conhecer mais. Mas hoje, nesse culto de missões,
Talvez a palavra seja mais para nós, para nossa vida pessoal, para nossa vida particular primeiro, para depois nós entendermos tudo isso que está lá fora clamando por ajuda e por socorro. Gente, Ezequiel, preciso falar um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. Ezequiel é mais conhecido como o profeta do Espírito, porque toda a palavra, o livro de Ezequiel, nós podemos ver que é muito notado assim, muito notório o ministério do Espírito. Podemos entender também que ele é conhecido como o profeta das visões, porque um terço das mensagens de Ezequiel foram recebidas através de visões. Ezequiel, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, entre outros, foi tirado de sua terra, de sua nação, do seu lugar de conforto, do seu lugar bom, querido, lugar que ele tanto gostava de ficar. Ele foi tirado dali, de sua terra, Jerusalém, quando ele tinha ainda 25 anos de idade. Um jovem super inteligente, um jovem todo cheio de conhecimento. Ele é tirado de Jerusalém numa das invasões de Nabucodonosor e levado para servir ali na Babilônia. Ele foi levado para o exílio, melhor falando. Ele foi levado. Queridos, eu imagino assim, o mês passado, o culto de missões passado, falei sobre Daniel, que também sofreu essa mesma história, sofreu esse mesmo problema de ser tirado de sua terra e levado para uma terra cheia de idolatria fútil, para uma terra de um povo de dura serviço, para uma terra com um povo com costumes totalmente diferentes, que adoravam a falsos deuses e não estavam ali envolvidos, inseridos com a glória e com a presença de Deus. Os estudos vão dizer que Ezequiel tinha um amplo conhecimento muito amplo, além da sua nação. Ele entendia de assuntos internacionais, e da história. Eu posso ver, mais uma vez, como o rei Nabucodonosor, ele preferia pegar os jovens inteligentes, cheios de conhecimento. Ele preferia pegar aqueles da elite, porque eles tinham estudo, eles eram instruídos em ciência, eles sabiam falar. Sim, e Ezequiel estava ali no meio deles. Ezequiel era muito bem familiarizado com os tópicos da cultura de maneira geral, desde a construção de navios até a literatura. Eu fico pensando um jovem de 25 anos, assim, cheio de conhecimento, cheio de inteligência. Bem, gente, ele era de grande intelecto, capaz de compreender questões de amplo alcance. A visão dele era lá na frente. Ele tinha visão de águia. Ele conseguia discernir, ele conseguia interpretar coisas, e muito fácil. Ele ouvia e aprendia muito rápido. Sabe, gente, não é para o passado isso. Está no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo Senhor inteligente, é o mesmo Senhor cheio de sabedoria. Ele é o Deus sábio. Ele é um Senhor criativo, estrategista. Ele é um Senhor que tem tudo, que vai além de tudo aquilo que a gente imagina, do que a gente pensa, do que a gente espera. E todos nós, queridos, somos totalmente livres para recebermos de Deus uma visão ampla. Nós somos totalmente livres para recebermos de Deus visão de águia, contemplarmos além, muito além, fora até do nosso próprio alcance, porque o Senhor pode fazer isso. Eu não alcanço, mas Deus pode abrir os meus olhos e eu vou enxergar. Aleluia. Deus tem inteligência para nós. Ele tem palavra de conhecimento para nós. Ele tem sabedoria para nós, para conseguirmos lidarmos com todas as situações. Sim, resolvermos os nossos conflitos internos, conflitos ao nosso redor, sociais, conflitos, enfim, todos, mas também visão de águia, visão ampla, conhecimento, sabedoria para lidar com missões. Missões não só nacional era o conhecimento de Ezequiel, mas era também internacional e da história. E eu trago um exemplo de Ezequiel para a minha vida. Assim, precisamos estar instruídos sim, queridos, não só acerca da nossa nação brasileira, mas desse aspecto internacional, como aprendemos aqui nos cultos de missões e fora desses cultos de missões, porque a todo tempo e a toda hora somos instruídos acerca dessas coisas. Mas em culto de missões, se quisermos mesmo orar, interceder por alguma nação, vamos pesquisar
pesquisar no Google, vamos procurar uma enciclopédia, vamos procurar um livro. Eu vou orar pelos Estados Unidos hoje, mas talvez eu não saiba quais são as causas lá reais desse momento naquele país. Eu vou orar pela Índia por vista, mas eu quero orar pela Índia nas minúcias. Eu quero saber o que está acontecendo por lá nos mínimos detalhes, sabe? Sabe Ezequiel, jovenzinho, mas sabia também de muitas coisas que aconteciam lá fora? Assim somos nós, chamados pelo Senhor, capacitados para vivermos coisas além do que imaginamos, do que pedimos, do que pensamos. Somos um povo feliz na terra, gente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo de Deus confunde o grande, confunde o que se diz sábio, confunde o que está lá em cima. Quem tem o Espírito Santo de Deus faz a diferença em qualquer lugar. Ele abre a tua boca e fala. Ele abre os teus olhos e te mostra. Ele estende as tuas mãos e faz, querido. Alguma coisa acontece na vida daquele que é templo e casa do Espírito Santo de Deus. Não aceite ficar por baixo da situação. Como assim? Eu não estou falando das suas condições de trabalho, de serviço, não é nada disso. Eu estou falando para reclamar. Não aceite quando o inimigo lançar no seu ouvido aqui e tentar fazer entrar na sua mente que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai obter esse conhecimento. Eu preciso dessa estratégia, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma criatividade. Deus vai te dar a criatividade. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Ezequiel foi levado para o cativeiro ali. Ele foi levado. Sim, ele foi levado. E eu penso, como diz a história, não só penso, mas estudei sobre isso e já conheci um pouco também. Mas eu imagino, tirado do lugar dele, para levar para um lugar cheio de gente corrompida. Ele mesmo disse, está nos estudos, você vai encontrar, que ele falou assim: esse é um povo que sofre de doença crônica. Porque, queridos, aquele povo que estava ali em Babilônia, no exílio em Babilônia, tinha sido tirado de Jerusalém, queridos. Então ali, como escravos, eles abandonaram o plano de Deus para as suas vidas. Eles abandonaram a aliança que eles tinham com Deus. Aquele povo começou a se corromper com idolatria fútil. Aquele povo começou a se corromper com todo tipo de coisa que desagradava o Senhor. Aí diz a história que Ezequiel chorou. Dos 25 aos 30 anos de idade, Ezequiel chorava com a situação de um povo que conhecia Deus, com a situação de um povo que servia a Deus, mas que agora estava corrompido em Babilônia. Foi no meio, querido, daquela situação difícil. Em meio àquela situação difícil, eu quero perguntar uma coisa para você. Você está vivendo alguma situação difícil na sua vida? Você foi tirado do conforto da sua casa, da sua família, e levado para ser escravo em algum outro lugar? Você foi tirado bruscamente do conforto da sua nação e levado para outra nação para ser escravo? Eu fico pensando nessas mulheres que são traficadas, que são escravas sexuais lá em outros lugares. Eu fico pensando nessas crianças que são tiradas do colo de sua mãe, que são tiradas de sua cama quentinha, da sua mamadeira, da sua comidinha, e são levadas para outros lugares e até outros países para serem escravas sexuais. Se você for estudar isso a fundo, a sua alma vai dar cada grito, queridos. Nós estamos aqui em uma liberdade tão gostosa. Nós aqui estamos no Brasil, numa liberdade tão maravilhosa. Não precisamos ser tirados do nosso conforto. Mas Ezequiel foi, e o ministério de Ezequiel foi falar. O ministério de Ezequiel foi falar ao povo que havia se afastado de Deus pelo pecado. Alguém aqui está afastado?
Alguém aqui está afastado do ministério? Alguém aqui está afastado do chamado, da vocação? Alguém aqui está afastado do calor do Espírito Santo? Alguém aqui está afastado? Não sei. Mas Jesus vem trazendo para nós o Novo Testamento. E nós precisamos entender que Ele não deixa faltar uma. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Se estiver faltando uma, Ele vai deixar aquelas 99 ali e vai procurar aquela uma que está faltando. Aleluia, Deus. E pode ser que você tenha vindo aqui nesta noite porque o bom pastor te encontrou. Aleluia. O bom pastor pode ter encontrado você. Eu acredito, com certeza. Mas, gente, foi em meio àquele choro, aquele lamento, foi em meio àquela tristeza de Ezequiel que Deus concedeu a ele uma visão gloriosa. Ele recebeu de Deus uma visão gloriosa naquele lugar de tristeza, naquele lugar onde parecia que não tinha mais saída, que não havia esperança de restauração, que não havia esperança de liberdade, que não havia esperança de mais nada. De mais nada. Foi ali, Ezequiel estava junto ao rio Quebar com mais algumas pessoas, quando ele é tomado em espírito e tem uma visão gloriosa. Aleluia. Ele tinha 30 anos de idade quando ele teve essa visão de Deus. Ele viu, você vai ler depois no capítulo 1, que é cheio de alegorias, é cheio de figuras. Inclusive, por falar nisso, Ezequiel é muito criticado por alguns dos estudiosos que dizem que Ezequiel sofria de esquizofrenia. Dizem por aí que Ezequiel tinha surtos emocionais, que Ezequiel tinha surtos psíquicos, porque os escritos dele são bem loucos. Ele tinha visões de Deus, revelações de Deus, do Espírito, coisas aconteciam. Mas muitos críticos dizem que ele era esquizofrênico. Eu prefiro acreditar no que está na palavra de Deus. Aleluia. E queridos, ali Ezequiel recebe o início de seu ministério. Ele recebe uma marca de Deus para começar a profetizar aquele povo. Ele é levantado por Deus como um profeta ali no meio daquele povo aprisionado, assim como ele, aprisionado pelo homem, mas o seu coração estava livre em Deus. A sua vida estava livre em Deus. Amém? Ele começa, querido, a profetizar pela força do Espírito Santo que vem sobre ele. Porque no passado, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens especiais, para que esses homens pudessem exercer uma tarefa especial, o que é diferente do Novo Testamento. Porque hoje, a partir do momento que temos uma aliança com Cristo, que o confessamos e o recebemos, temos o Espírito Santo, temos esse Espírito para realizarmos coisas grandes também. Uma coisa é ter o Espírito e outra coisa é ser cheio do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Gente, o nome de Ezequiel, o significado de Ezequiel, a quem Deus fortalece. Deus fortalecia Ezequiel ali para que ele pudesse levar conforto e esperança para aquele povo, independente das circunstâncias que o povo estava vivendo ali naquele lugar. Por falar nisso, a nossa situação é bem melhor do que a de Ezequiel. Muito bem melhor, muito bem melhor, muito bem melhor, muito bem mesmo. E com toda essa nossa liberdade de expressão, de religião, de cultura, de fé, com toda essa liberdade que nós temos no Brasil, temos as leis, estamos aí subordinados, precisamos ser pessoas íntegras, até para pagar os impostos nesse momento tão difícil que eles levam aí 40%, 50%, 30% do preço da mercadoria que nós compramos, e a gente fica até um pouco chateado. Como é que pode? Estamos sendo destruídos, olha o que está acontecendo, olha essa bagunça, essa confusão, e nós precisamos ali, queridos, em meio a tudo aquilo, ter que cumprir com a nossa parte. Mas, como eu já te falei, eu não sei qual é a situação que te faz chorar, mesmo diante de tanta liberdade que você tem. Eu não sei qual a situação que de repente te causa angústia dia após dia. Eu não sei se você está com problema de saúde, assim como eu. Os irmãos conhecem o meu testemunho. Eu nem poderia estar aqui hoje.
Eu tenho aproximadamente 15% da função de cada pulmão. Para medicina, eu não poderia estar de pé, cantando, ministrando a palavra. Glória a Deus. Isso tenta me parar às vezes, o inimigo tenta lançar na minha mente que eu... Enfim, mas eu continuo, porque eu creio nesse Espírito Santo que me fortalece. E eu quero falar para você, eu não sei o que de repente tenta te aprisionar, querido, mas confie no Senhor, busque a Ele, porque nós somos livres para vivermos a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós somos livres, então o que está fazendo você chorar? Eu quero te falar uma coisa: a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não aceite ficar em nenhum tipo de cativeiro, porque você já é livre. Não aceite que o inimigo prenda a sua voz, que ele prenda o seu chamado, o seu ministério. Não aceite que ele prenda os seus sonhos. Não aceite que ele prenda nada daquilo que Deus tem colocado no seu coração diante de você, porque você vai chegar por Deus e em lugares de honra, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem honra por Deus, para viver o que é improvável e impossível para os homens. É no meio, querido, dessa dificuldade que Deus vai te dar uma visão gloriosa. É no meio dessa situação que Deus vai te dar uma visão gloriosa. Eu não sei mesmo que você passa a ser uma causa jurídica, familiar, conjugal, social, profissional, eu não sei. Mas Deus tem uma visão gloriosa para você nessa noite. Ele tem uma visão gloriosa para você. Ele vai te mostrar algo novo que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Ele tem algo para te mostrar, querido, que vai mudar a sua situação com certeza. Porque se eu não tivesse plena certeza disso, eu não estaria aqui. Glória a Deus. Aleluia! Há um novo horizonte para mim e para você. Há um novo horizonte para nós. Há uma direção, há um segredo espiritual da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Talvez a situação que te faz chorar nem está aqui no Brasil, está em outro lugar, mas Deus é de longe também. Aleluia. Ele vai chegar lá por você. Não desista não. Não desista não. Eu creio em um Deus que para o sol, que para a lua, que gira a terra ao contrário. É a loucura do Antigo Testamento, mas eu acredito desse jeito. Eu já vi Deus fazer. Eu já vi Deus fazer nesse tempo e Ele continuará fazendo coisas loucas, porque Ele é um Senhor que faz e confunde todo mundo. Quem tem fé, pega e vive. Quem não tem fé, então fica sem viver. É verdade, Deus. Querido, aquela visão de Ezequiel marcou o início de um novo tempo na sua vida. Aquela visão de Ezequiel foi uma visão vocacional. E é nisso que eu quero falar hoje. Uma visão vocacional pode ser até o tema dessa mensagem dessa noite. Por quê, gente? Porque eu posso falar que vocação é diferente de chamada, sabia? Sabe o que é uma vocação? Sabe o que é ser vocacionado? Por exemplo, um médico, por exemplo, ele é médico hoje porque ele estudou, porque ele gosta de trabalhar com pessoas, ele gosta de curar ferimentos, ele ama cortar pessoas e fazer cirurgias, ele é desesperado para salvar pessoas ali dentro do seu trabalho. Então ele é vocacionado e exerce o seu trabalho com excelência. Exerce o seu trabalho com excelência, amém? Vocação é algo específico e particular que Deus dá a cada um conforme a sua infinita graça. Mas eu quero falar também de dons, sim, dons. A todos aqueles que recebem o chamado de Deus, todos nós recebemos, amém? Amém. Todos nós temos um dom, não é verdade? Temos? Amém. Temos ou não? Amém. Aleluia. Todos nós fomos vocacionados, porque o Senhor Jesus, Ele falou antes de ascender ao céu e assentar à direita de Deus, Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não só falou: bispos, vão por todo mundo, pastores, vão por todo mundo. Não, por favor, só os apóstolos devem ir. Não, Ele disse para todos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Ele ainda deixou umas coisinhas bem legais pra gente. Aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pisarão nas serpentes. Se beberem coisa
mortíferas não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Que mistérios bons que o Senhor deixou para nós, para todo mundo. Para todo mundo. Somos vocacionados por Cristo como povo, como corpo, como um todo no Brasil e no mundo. Amém, queridos? Amém. Mas eu preciso te falar sobre essa visão que Ezequiel teve. Ele via a glória de Deus saindo do templo em Jerusalém, resumindo a história, e vindo para o meio daquele povo que estava escravizado em Babilônia. Deus queria mostrar para ele que Deus não está preso em um lugar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O nosso Deus não está limitado. Por isso que eu falei que Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. A glória do Senhor saiu do templo de Jerusalém e foi de encontro ao povo que estava ali aprisionado. Há um segredo que muita gente não conhece, tão simples e tão básico e tão claro na palavra. Outro dia conheci uma pessoa que estudou mais de 10 anos, tem vários títulos, tem várias graduações, mas ele acha que Deus está preso a catedrais, a grandes templos, que Deus está ali. Gente, mas parece que Deus habita ali com mais poder do que dentro de nós, como se fôssemos apenas o resto, não o resto da casa. Não, gente, não. A casa somos nós. A presença de Deus enche o templo porque nós, como casa de Deus, estamos reunidos naquele lugar. Eu acredito que aqui ninguém ainda não tem esse conhecimento. Mas se por acaso existe alguém aqui que acha que Deus está preso a grandes construções e templos, não. Deus está dentro de nós. Nós somos a casa viva do Senhor. Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, gente. O véu que separava o homem já foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus já foi rasgado há muito tempo. Nós temos total acesso à sala do trono de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos. Nós podemos. Quem nunca entrou na sala do trono de Deus vai entrar. Quem nunca sentiu aquela sensação maravilhosa, aquela presença gloriosa do óleo do Senhor derramando sobre a sua cabeça vai sentir. Quem nunca teve uma experiência mais íntima, mais profunda, o Espírito Santo vai viver. Porque não dá para acreditar que temos total liberdade dessa glória para viver ela e não queremos viver ela. Mas voltando, sim, devemos sair dessas grandes catedrais, desses grandes templos, dessas grandes construções e mostrar o Deus verdadeiro lá fora. Nós somos a casa do Senhor, responsáveis por levar esse Deus. Amém. Nós somos, não somos? Somos. Aos ribeirinhos, aos pescadores, a outras nações até, a outras nações aqui no Brasil. Existe um povo indígena ainda aqui no Brasil. Mas eu não quero falar de missões transculturais hoje não, gente. Eu quero falar dessa missão de nós para nós mesmos primeiro. De nós para nós mesmos primeiro. Nós podemos sair dessas 4 paredes. Mas para sairmos dela, nós precisamos estar apaixonados pela glória de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração em chamas, aliançado com o coração de Cristo. Nós precisamos estar vivendo exatamente esse desenho aqui, ó. E esse coração menor é o meu coração, é o seu coração. Enquanto o nosso coração não estiver em chamas, aliançado com o coração de Deus, vivendo essa chama, esse contato imediato, essa coisa ligada no céu e na terra e no céu, nós não poderemos alcançar esses corações que estão gelados, que estão feridos, que estão quebrados, precisando de conserto. Quem sabe, querido, nós somos esse coração ferido hoje. Quem sabe algum de nós está com o coração quebrado, gelado, com alguns remendinhos. Mas é noite do coração ser curado. É noite do coração ser tocado pelo poder do Deus eterno. É noite do coração
coração ser incendiado pelo fogo da glória de Deus. É noite do coração ser atraído para o coração de Deus. Porque quando estivermos assim, desse jeito, o bispo não vai precisar aqui ficar suando em cultos de missões para tentar te levar a ser um intercessor, para tentar te levar a ser um contribuinte, para tentar te motivar a fazer um curso de capelania, ou visitar alguém no hospital, ou visitar alguém no presídio. O bispo não vai ficar aqui desesperado, pregando, falando da Índia, da China, do Japão, do que está acontecendo no Nepal, entre outros. Não adianta, ele vai ficar aqui, coitado, suando camisa, suando, falando, e nós vamos estar ouvindo, e não vamos fazer nada, porque o nosso coração não está em chamas igual o do bispo quando ele prega. Gente, se não houver paixão por Cristo e compaixão pelos perdidos, não há missão. É culto de missões, gente. Para que eu vou falar hoje sobre os missionários tradutores? De passar estatísticas de quantas línguas já tem a palavra, de quantas não tem, de quantas tem apenas pequenas porções. Vamos nos encher de conhecimento, mas e na prática o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Para nós levarmos essa esperança e esse conforto, mesmo em tempos difíceis, o nosso coração precisa estar em chamas. Quem sabe você nunca sentiu essas chamas? Mas eu tenho certeza que hoje a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Não importa o vale que você está atravessando. Não importa, queridos. Eu poderia estar abatida, eu poderia estar lançado naquele quarto, eu já poderia ter desistido, porque você está pensando que às vezes o inimigo não tenta me parar. Ele tenta, ele vem na minha mente com tudo. Ele vem para quê, Cátia Soane? Que você fica cheia de sonhos. Para que você quer esse programa de televisão? Para que você quer CD? Para! Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa e você não está mais aqui. Gente, não deem ouvidos à voz do inimigo dentro desse vale, no momento difícil que você está atravessando. Por favor, dê um pulo, adore a Deus, glorifique a Ele e anule e rejeite a voz do maligno na sua vida. Porque no meio do vale, Deus tem visão para você. No meio do vale, Deus tem resposta para você. Deus tem saída para você. Deus tem um escape para você. Ele é a própria porta. Glória a Deus. E nós vamos levar esperança. Aleluia. Nós vamos levar esperança. Quando alguém tenta roubar nossa esperança, nós vamos nos levantar para levar esperança para outras pessoas. E a esperança é Jesus. Ezequiel estava ali agora comissionado por Deus para levar esperança àquele povo preso em Babilônia. Agora ele tinha esse ministério, esse chamado de levar esperança para aquele povo. Olha, haverá reconstrução, haverá liberdade, haverá saída, mesmo quando você olha para todos os lados e não vê. A nossa esperança é Jesus, pelo amor de Deus. Quem sabe está todo mundo muito bem aqui, ninguém tem problema de saúde, ninguém tem problema financeiro, ninguém tem problema familiar, ninguém tem problema nenhum. Que bom que você está caminhando assim com essa plenitude. Mas pode estar te faltando alguma coisa, que é Jesus. Porque não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter saúde plena, ter um casamento lindo, não adianta se você não tem Jesus e não conhece o Espírito Santo como Ele. Glória a Deus. Olha, querido, é necessário buscar a presença de Deus, cumprir a palavra de Deus, buscar praticar. Não adianta, gente, precisamos fazer uma aliança com o nosso Senhor. Ele disse: se tu creres e for batizado, tu serás salvo. Nós não podemos fugir da palavra de Deus, sabia? O convite do Senhor Jesus para nós é tão claro, tão doce. Ele disse assim com muita educação, porque Ele é muito educado, Ele é muito gentil, um cavalheiro. Ele disse: se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Aleluia. Eu vou jantar com você, nós vamos jantar juntos. Sabe? Aleluia. Se tu creres e for batizado, tu serás salvo. Aleluia. Não
estou falando de religiosidade, de placas, de denominações. Eu estou falando de um compromisso, de uma aliança íntima e sincera com o Senhor Jesus, que morreu, que ressuscitou, está vivo e um dia vamos contemplá-lo face a face. Se estivermos como aquele povo no exílio, cheio de pecados, certamente não veremos a glória de Deus. Não é só bom caráter e as boas obras que salvam, não. Tem que passar pela cruz, viu? Tem que passar pela cruz, porque Jesus não veio em vão, Ele não morreu em vão. Aleluia. Existe toda uma história para a gente simplesmente achar que o nosso bom caráter, comportamento e as nossas boas obras já vão salvar. Tem que passar pela cruz. Amém? Com muita alegria passar pela cruz. Não por força, nem por violência, nem porque alguém pegou um chicote. Se você não aceitar Jesus, não, gente, não. Comigo foi tão doce. O Senhor foi falando comigo e teve um dia que eu não suportei. Eu falei, eu quero Jesus. Eu quero levantar a mão e ir lá na frente, porque eu cresci vendo isso. Quero levantar a mão e é hoje. Então, quando o Espírito Santo se mover aí, você vai se entregar ao Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Amém, Senhor. E Ezequiel diz que tendo aquela visão da glória de Deus saindo do templo em Jerusalém e entrando ali naquela terra cheia de pecados, ele disse que caiu. Aí eu te pergunto, por que Deus falou põe-te em pé, que eu quero falar contigo? Ezequiel não estava caído porque ele estava cheio de pecados. Ezequiel não estava caído porque ele estava com demônios. Não, não, não. Ezequiel estava caído pelo poder do Espírito na vida dele. Ele não conseguiu ficar de pé porque é assim mesmo. Dessa mesma maneira acontece hoje. As nossas pernas tremem, a gente não suporta, a gente cai mesmo. Não resta força em nós. E Ezequiel estava caído desse jeito. Desse jeito. Algumas pessoas pensam, Deus falou, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Ezequiel estava caído, cheio de pecados. Não, não, não. Ele estava caído pelo peso da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele estava caído ali, queridos, ele ouviu uma voz que vinha falando, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E ele ouviu aquela voz. Mas a palavra faz questão de dizer que quando ele ouviu aquela voz, entrou nele o Espírito, e o Espírito o colocou de pé. O próprio Deus que permitiu que ele caísse, o mesmo Deus que colocou ele de pé para ouvir a palavra, para ouvir a voz. Será que alguém hoje está caído? Será que tem alguém caído hoje aqui? Eu não estou vendo ninguém caído do poder aqui, gente. Está todo mundo sentado a ouvir a palavra. Mas de repente estamos sentados e caídos e não estamos percebendo. Será que em mim, eu particularmente, será que alguma área da minha vida está caída? Será que alguma área da sua vida está caída, gente? Será que algum pecado, alguma coisa, alguma situação que te faz estar caído? Quem sabe você tem lutado contra alguma coisa, pastora? A culpa não é minha, me disseram isso aqui e o veneno da serpente entrou e o meu coração está cheio de raiva. Se eu pudesse, eu até amarrava. Não, gente. Qual a situação que te faz estar caído? Existe uma situação que te faz estar caído? Não tenho culpa, pastor. O inimigo lança um monte de coisa na minha mente. Guerrei, meu filho, para você não cair. Aleluia. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade. Eu não sei se você está caído, mas o Senhor te diz nessa noite: levanta-te. Amém. Levanta-te. Amém. Que possamos nos levantar nessa noite em nome de Jesus. Não vamos aceitar ficar prostrados diante do erro, diante do pecado, diante do engano, diante do jeitinho brasileiro, diante de uma corrupçãozinha dali, um jeitinho daqui. Não vamos. Quantas pessoas no Brasil e no mundo precisam ser levantadas por Cristo, precisam ressuscitar com Cristo. Mas não adianta nada a gente ficar aqui, fazer uma oração por eles e amanhã a gente está caído no pecado. Vamos nos levantar, vamos estender a mão para Deus e pedir socorro. Senhor, aliança meu coração com o teu. Eu não quero deixar que o inimigo, eu não quero deixar que ele venha não impedir, atrapalhar o plano do Senhor para a minha vida, não, por favor. Existem milhares de seitas aí espalhadas pelo mundo. No Congresso de Missões, vimos uma enciclopédia
enciclopédia e algumas coisas sobre essas seitas que estão espalhadas por aí. Como vamos alcançá-los se estivermos caídos? Como vamos alcançá-los se não estudarmos, se não buscarmos viver esse conhecimento, essa sabedoria de Ezequiel, para respeitando, com maior carinho, com maior sabedoria, alcançar essas pessoas? Não, queridos. Nós precisamos ser atalaias. É verdade. Levar o Evangelho de Deus com sabedoria. Não é verdade? Se não quiser ouvir, pastora, insiste só um pouquinho. Se não quiser ouvir, gente, a gente estava evangelizando na 25 de março. E daí eu estava distribuindo meu CD, né? Porque eu não tenho livro ainda e já tinha dado os folhetos. Aí eu fui distribuindo CD. Algumas pessoas aceitavam, outras nem olhavam. Eu insistia: o CD não quero. Teve um que eu fui a rua quase toda. Eu falei: o CD é meu. Você não quer o meu CD de presente? Eu tô aqui distribuindo meu CD para o pessoal conhecer a minha música. Sei lá, legal e tal. Então, gente, insiste mais um pouquinho. Insiste mais um pouquinho. Amém? Amém. Para se levantar. E também para cair. Mas não é a queda do pecado, é a queda do peso da glória de Deus. Aleluia. 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 Põe-te em pé que eu falarei contigo. Põe-te em pé que eu falarei contigo. Não pode haver pessoas caídas dentro da própria igreja. O Senhor quer levantar uma igreja forte. O Senhor quer levantar uma igreja que tem compromisso com santidade. Uma igreja que tem compromisso com a verdade. Uma igreja que tem compromisso com a palavra. Uma igreja que tem compromisso com o Espírito Santo. Uma igreja que tem compromisso de amor. Uma igreja que deseja ardentemente os dons, a manifestação dos sinais, dos milagres, das maravilhas. Deus quer levantar uma igreja em chamas, com o coração incendiado. Uma igreja que não fica quietinha, esperando o animador de plateia pedir para dar um glória a Deus. Deus quer ouvir o seu melhor glória a Deus, porque Ele te enche e você pode glorificar naturalmente. Então, querido, dê o seu melhor glória a Deus. Pastor, eu nunca consegui dar um glória a Deus. O que é isso? Ora mais um pouquinho, que quando fluir um glória aí, meu filho, irmão que está do teu lado vai falar: bicho, eita nós. É brincadeira, né, gente? Mas é verdade. Ele quer que a igreja glorifique naturalmente. O Senhor quer que a igreja pule, levante da cadeira, bata palmas naturalmente. Porque quando o corpo inteiro estiver vivendo essa chama, quem estiver aqui na frente ministrando não vai precisar pedindo para você fazer isso ou aquilo. Naturalmente a igreja inteira vai levantar, vai glorificar, vai dizer aleluia. A glória de Deus vai encher esse lugar. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos ser atalaias. Um atalaia sem a direção do Espírito é meio complicado. A palavra de Deus por si só já fala, não fala, gente? Não voltará vazia nunca, porque a palavra de Deus é a maior missionária de todos os tempos. A Bíblia, isso eu aprendi com o bispo, a Bíblia Sagrada é a maior missionária de todos os tempos. Nunca houve, nunca haverá alguém como ela. Ela fala. Mas para você ser um atalaia, meu filho, se você não se encher do Espírito Santo de Deus, como é que você vai guerrear essas guerras aí? Precisamos nos encher do Espírito Santo para exercermos com excelência o dom que Ele nos deu. E então, queridos, o Espírito entrou nele e o colocou de pé. E ele ouviu tudo o que Deus tinha que falar. Quando ele disse filho do homem, ele estava mostrando para mim e para você, para todas as gerações que tiverem acesso à palavra, que Ezequiel era homem. Não era anjo, não era Deus, não era super Deus, espiritual, não. Ele era um homem. Fica claro isso. Por isso que a palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia, viu? Verdade. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nós somos humanos. Somos todos filhos dele. Mas não somos só espírito, somos carne. Quem está de pé, cuide para não caia. Mas se cair, Deus vai levantar. Em nome de Jesus. Ele é poderoso para nos fortalecer nessa noite. Ele é poderoso para levantar o nosso chamado nessa noite, o nosso dom, o nosso talento, a nossa habilidade, seja lá o que for. Ele é poderoso para fazer isso. Essa expressão filho do homem
homem é diferente da expressão filho do homem que se refere a Jesus Cristo. Como está escrito, virá um dia, ele voltará. Como um relâmpago que se mostra no Oriente, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Está falando do arrebatamento. Mas essa expressão Filho do Homem, dirigida a Ezequiel para nos mostrar que como humanos nós podemos cair, mas Ele é poderoso para nos levantar. Amém. Amém? Mais uma vez eu digo, se tiver alguém caído aqui, Deus vai levantar. Entrou em mim o Espírito. Ele recebeu aquela capacitação para a sua chamada. Então, querido, quem te capacita é o Espírito Santo. É por isso que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo até transbordar. Porque Ele é que nos capacita para exercer aquilo que Ele nos deu. Se você tiver um dom e você só tem Ele, não busca o Espírito de Deus, será que vai acontecer aquele trabalho com excelência? Tem uma música que diz assim: cantar sem unção é besteira, é falta de oração. Pregar sem unção é besteira, é uma grande falta de oração. É verdade, para que não vai adiantar nada. Vai ser só uma palestra, uma apresentação musical. Agora, se você busca se encher do Espírito Santo, ali vão acontecer coisas poderosíssimas que talvez os seus olhos físicos não possam ver. Mas o povo vai dar testemunho, o povo vai glorificar, o povo vai dizer aleluia, a música vai fazer o efeito, a palavra vai fazer o efeito, vai ficar ali queimando o coração, queimando. A chamada de Ezequiel era a pregação profética, e a sua? Qual é a sua vocação? Você sabe qual é a sua vocação? Sabe? Você já sabe qual é a sua chamada? Chamada é diferente de vocação, viu? Vocação você sabe que tem, a chamada é quando Deus te chama. Aí você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Aí você vai precisar se entregar para fazer isso, né? Tomar algumas atitudes, vai ter que ter disposição, desprendimento, coragem, vai decidir. Quem ainda não recebeu uma chamada de Deus? Quem não recebeu? Você pode levantar a mão, gente? Quem não recebeu uma chamada de Deus? Só um irmão ainda que não recebeu. Não acredito. Será que só um mesmo? Quantos trabalham no serviço de Deus aqui? Quantos trabalhos servem na igreja? Servem no serviço, no ministério? Amém. Quem não recebeu a chamada de Deus vai receber nesta noite. Se você crê, se você quer, se você busca. Eu não sei, pastora, faz tanto tempo que eu estou na igreja, eu nem sei ainda o que é que eu tenho que fazer. Eu não sei ainda, eu venho para o culto, vou embora, venho para o culto, vou embora, estou aqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10. E nunca tive um despertamento para servir na igreja, servir no serviço do Senhor. Para ser diácono, presbítero, para ser consagrada pastor, não sei a chamada de Deus para a sua vida. Mas querido, se você vem dia após dia, mês após mês, ano após ano, e você não tem essa visão, não tem esse direcionamento, esse discernimento, isso é um grande sintoma de frieza espiritual. E é por isso que você precisa deixar o Espírito Santo de Deus queimar o seu coração nessa noite. Se você quer ouvir a voz de Deus, chama Ele para queimar o seu coração. Aleluia. Não existe chamada sem consagração. Não existe chamada sem vontade, sem amor e sem compaixão. Não adianta nada, querido. Talvez o que te impede de receber uma chamada é a sua condição física, mas nem por isso. Gente, olha, eu não sei se eu posso ser um exemplo ou não. Não quero me aparecer, eu quero que a glória de Deus se manifeste, o nome do Senhor seja glorificado. O que está te impedindo? Sintoma de frieza espiritual. Vem na igreja, vai embora, vem na igreja, vai embora. E nunca se interessou em fazer a obra de Deus, em participar da obra de Deus, em ser um oficial da casa de Deus. Sintoma de frieza espiritual, querido. Porque se você vem, vai, não faz missões, não quer ir, não quer fazer, não quer ajudar, não tem visão, não distribui uma Bíblia, um livro, um folheto, isso é um grande sintoma de frieza espiritual. E nessa noite o Senhor quer mandar um fogo no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Chamada particular, viu, gente? Chamada particular. Qual é a sua vocação? Eu gosto de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vai orar que Deus pode te dar uma chamada bem dentro do que você gosta de fazer. Aleluia, Deus. Ai, ai, não é fácil não. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho tempo, pastor. Eu saio cedo, eu chego tarde, tenho que ficar com o filho, o marido faz uma coisa, não sobra tempo. Não sobra um pingo de tempo.
Mas quando o seu coração estiver desesperado por mais de Deus, querido, você vai encontrar um tempinho para fazer alguma coisa. Quando você estiver apaixonado, desesperado por Deus, pela presença dele, você vai encontrar um tempinho para fazer alguma coisa. Você vai conversar com seu esposo, com a sua esposa, você vai falar com seu filho, você vai chegar aqui na igreja e vai falar: bispo, eu estou desesperado para servir na casa de Deus, por favor me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Só esse ano eu vi o Senhor levantar alguns ministérios aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Na hora que a chama arder no seu coração, você vai ser voluntário. Você vai se entregar por amor. Aleluia. Vocação é diferente de chamada, viu, gente? Mas Deus pode ter uma chamada especial para a sua vida hoje aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém aqui ainda não tem um serviço, uma função no serviço de Deus, o Senhor vai te mostrar. Haverá uma visão de Deus para você. 2016 vai ser diferente, amém? Amém. 2015 vai ser encerrado com esse conhecimento acerca dessa chamada, com esse desejo de servir. 2016 vai ser diferente. Amém? Amém. Só para terminar, nós precisamos crescer nessa intimidade com Deus, e na palavra e no ministério. Nós precisamos sair do nosso comodismo, irmãos. Nós precisamos ter novas perspectivas. Nós precisamos ter esse modo de pensar e ver as coisas de uma maneira diferente. Senão, não haverá multiplicação de reino, de almas. Vai ficar difícil, não é verdade? Vai ficar difícil levar cura ao ferido, pão ao faminto, estender a mão ao que está necessitado, levantar, ajudar o fraco a se colocar de pé. Vai ficar difícil a gente fazer alguma coisa. O Espírito Santo é que te coloca de pé para você servir. É Ele que te instrui, é Ele que te capacita, é Ele que te direciona, é Ele que te dá a visão e a estratégia. Aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Para serem bênção na vida do próximo e na vida de outras nações. E assim como Ezequiel falar para muitos irmãos que estão afastados, desviados, buscar as ovelhas perdidas, mas também manifestar a glória de Deus fora das quatro paredes, para quem ainda não tem Jesus. E se você acha que Deus não te escolheu, se ofereça a Ele. Deus não me escolheu porque eu não sei cantar, não sei pregar, eu não consigo fazer nada. Se ofereça a Ele. Deus, por favor, eu estou aqui, me ajuda, eu quero fazer alguma coisa. Corre para Deus e se oferece para Ele hoje ainda. Aleluia. Se ofereça para Deus. Não fica esperando mais não. Não fica esperando vir alguma coisa sobre você. Se ofereça para Deus, porque Ele vai te entregar. O Senhor disse para ele: não temas. Não temas. Deus encorajou Ezequiel da mesma maneira que Ele está me usando nessa noite para encorajar você. Não temas. Não temas, porque o seu chamado vai ser marcado pelo poder da glória de Deus, pela presença do Espírito Santo. Não temas dificuldades, não temas o tempo curto, não temas situações contrárias, circunstâncias. Não temas. Você vai se levantar para ouvir a voz de Deus e caminhar levando cura aos feridos e salvação a todo aquele que Deus colocar diante de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fale e não te cales, dizia Deus a Paulo. Ele falava, queridos, e o povo acreditava. O povo se convertia, ele batizava o povo. E essa mesma autoridade do Senhor está aqui dispensada sobre as nossas vidas. O Senhor há de colocar um poder tão grande na sua boca, que quando você falar, a palavra vai acertar o coração. Quando você orar, a pessoa vai sentir que Deus está tocando através da sua oração. É para ser diferente mesmo, fazer a diferença em nome de Jesus. Todos os missionários precisam de uma palavra de encorajamento de Deus. Talvez não tenha nenhum deles aqui, mas você pode, você usa tanto a sua rede social, assim como eu, manda uma palavrazinha de encorajamento para quem está lá fazendo a obra do Senhor em outro lugar. Não apenas orar, se não pode ir, mas uma palavrinha de encorajamento. Interessante que Deus falou isso para mim, né? E para mim está falando para vocês, uma palavrinha de encorajamento que você dá já faz toda a diferença. Amém? Deus te aguarda no serviço. Avante, igreja. Avante. Observemos os nossos irmãos que estão fora do Brasil. Deixaram tudo. Costume, gastronomia, conforto. Estão lá. Tem uns que só vão com o dinheiro da viagem e Deus vai providenciando nos outros dias. Eu conheço casos assim.
E nós temos tanta liberdade aqui, não queremos nos oferecer a Deus para servir pelo menos nesse tempo e a esse povo que está diante de nós. Então, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, o bispo pode depois te passar os países e os lugares que a MG está atuando, que é a Aliança Ministerial Global aqui, que a nossa igreja está incluída. Eu quero orar por eles, eu quero saber onde eles estão, eu quero contribuir financeiramente. Quem sabe eu quero ir até fazer uma visita, fazer alguma coisa, doar alguma parte do meu tempo. Não sei o que Deus vai fazer contigo. Se ofereça para Deus, porque Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos ficar de pé um pouquinho agora, vamos orar. Nossa vocação com excelência. É tempo de nos entregarmos, queridos, porque se nós não nos entregarmos ao Senhor, quem vai falar de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explique? Como? Para falar, nós precisamos estar com o coração incendiado por isso, desejosos de falar de Cristo, de fazer essa obra de missão, de amor. É verdade, Lorena? Amém? Tem alguém hoje, nessa noite aqui, que não fez uma aliança com Jesus ainda? E entende, sentiu que o Espírito Santo tocou agora no seu coração, fala: eu quero Jesus mais de perto. Eu quero Jesus mais perto, eu quero fazer uma aliança verdadeira com Ele. Eu quero conhecer tudo isso que você está falando. Eu quero entregar a minha vida para servi-lo. Eu quero ter a salvação da minha alma. Eu quero a alegria do Senhor. Eu quero passar pela cruz. Se tem alguém, vem aqui na frente. Se alguém quer fazer uma